Bom, então vamos lá. Se você acha a sua pintura chapada e sem profundidade, ou se você acha estranha, alguma coisa não te agrada nos seus resultados com a pintura, veja se não é isso, se não é a falta de profundidade e cores mais chapadas. E aqui nesse vídeo eu vou te falar a principal coisa, as principais coisas que você precisa saber para resolver isso, para criar de fato profundidade nas suas pinturas. E de quebra, na verdade, criar profundidade é algo que gera uma pintura muito mais interessante. Por isso que às vezes o seu problema que você não sabe o que é a falta de profundidade nas suas cores. Então nesse vídeo eu vou falar sobre isso e especificamente dando algumas dicas de como você corrige isso, do que você precisa prestar atenção e principalmente usando isso com a aquarela. E a primeira coisa que você precisa saber, a primeira coisa assim, a mais fundamental, a mais básica disso tudo, é que para você criar profundidade, você precisa criar contraste, certo? Contraste de cor, mas muito mais importante é contraste de valor, contraste de áreas claras e áreas escuras. Então, para você criar profundidade, você precisa ter esse contraste, né? Uma área mais clara e uma área escura relativamente próximas, né? Ou com um gradiente pequeno, digamos assim. Você precisa ter essa variação de claro e escuro na sua pintura para poder ter o efeito de profundidade. E, de fato, na verdade, a criação desse contraste, né? Você conseguir criar esse contraste de profundidade é também uma das principais características, uma das coisas mais importantes para você ter um desenho e uma pintura mais efetiva, mais expressiva, que chama mais atenção e que pareça mais interessante, né? É justamente conseguir dar profundidade. Bom, e dentro disso, então, um conceito fundamental aí um conceito e estudo, né? Fundamental é você estudar a escala de cinza, né, ou a escala tonal, e conseguir traduzir essa escala nas suas pinturas com cores. Cada cor tem uma propriedade que chama valor, e o valor é justamente essa variação do claro para o escuro. E a gente precisa ter essa escala e fazer esses estudos sem cor, né, apenas, digamos, do preto para o branco, né, ter essa escala de cinza que é chamada, com níveis bem delimitados e a gente conseguir traduzir esses níveis por meio das nossas referências e através das nossas pinturas, né? Então essa escala pode ter alguns níveis aí, que pode variar geralmente 9, onde os extremos dessa escala é o preto e o branco. Bom, com isso, então, a gente chega à nossa dica número 1, que é justamente a gente fazer esses estudos monocromáticos, né, que são estudos com uma única cor, que seja uma cor escura, em que você consiga ter uma variação grande, uma amplitude grande dessa escala tonal, né, dessa escala de cinza. Então você tem a cor bem concentrada escura e a cor bem diluída com água, no caso da aquarela, né, para ser clara. E com esse estudo monocromático, você começa a conseguir perceber mais fácil essa variação tonal, né, e essa criação de profundidade quando você tem somente uma cor, né? Fica mais fácil você fazer essa leitura, essa tradução e essa percepção da profundidade. Dica número 2. Bom, com a aquarela a gente tem um processo de pintura diferente do que outras técnicas que são opacas, né, como óleo, guache, acrílica, enfim. E a aquarela não, a aquarela é transparente, então ela tem um processo diferente dessas técnicas. Tipicamente, a gente aborda a pintura com esses outros materiais opacos, né? A gente pode fazer tons intermediários e a partir desses tons intermediários a gente vai clareando ou escurecendo, a depender das áreas, né? Se for área de sombra ou área de luz. Já na aquarela a gente precisa trabalhar aos poucos, escurecendo as áreas aos poucos da nossa pintura, né? Tomando cuidado para não escurecer demais, porque depois a gente não pode clarear muito facilmente. Então, nesses estudos monocromáticos, é fundamental ter isso quer dizer, na pintura aquarela como um todo, você precisa ter muita atenção a isso. Mas na pintura monocromática, a gente precisa ter uma atenção bem dedicada para praticar isso da aquarela, nessa particularidade, que é o processo de pintura dela. Então, a gente vai estar trabalhando sempre do claro para o escuro, né? A gente vai estar sempre escurecendo pouco a pouco. Então, a gente começa escurecendo as nossas áreas escuras de sombra, sem ser com toda a intensidade dela, né? Sem ser com toda a intensidade que a gente quer do escuro. E a gente vai escurecendo pouco a pouco para criar esse efeito do contraste e da profundidade aos poucos, né? Justamente porque a gente precisa escurecer cada área
de forma gradual, né? Inclusive, por causa disso, eu costumo dizer, se você já viu alguns outros vídeos meus falando sobre pintura negativa, eu costumo dizer que a pintura negativa para aquarela faz muito mais sentido. Na verdade, o processo da pintura negativa ela é muito mais natural para aquarela do que para outras técnicas, né? Ela ajuda no aprendizado da aquarela por causa dessa característica de que a gente precisa escurecer aos poucos. E você pode ver mais sobre isso com outros vídeos meus aqui do canal, ou especificamente no momento em que eu estou postando esse vídeo, né? Daqui a algumas semanas eu pretendo fazer um workshop gratuito em que eu falo mais sobre isso, que é uma segunda versão, né, que eu já fiz sobre isso anteriormente, dessa vez muito mais focado nessa ideia do processo da aquarela negativa como fundamento importante para o aprendizado da própria aquarela. Então esse workshop, fique ligado nas minhas redes que em breve eu vou estar falando mais sobre isso, que é os segredos da aquarela negativa. E se você está achando interessante esse vídeo, não esquece de dar o like e, por favor, comenta, faça perguntas, me dê sugestões de vídeos de coisas que você quer saber, que você acha que eu possa te ajudar. Então deixa aqui seu like, se inscreve no canal ou curte a fanpage, eu não sei onde você está vendo esse vídeo, comente e compartilhe também com alguém que você acha que possa ser interessante esse conteúdo. Bom, e por fim, a terceira dica, ela vai te ajudar muito com as outras duas, né? Porque ela consiste justamente em você conseguir treinar o seu olhar para identificar o valor das suas cores, né, das suas tintas que você vai usar. Porque é com base nisso que você vai escolher suas cores, fundamentar sua escolha de cores, né, para criar o contraste de valor. Então, na escolha das cores durante sua pintura, você não precisa considerar somente a cor em si, né, se é azul, se é vermelho, se é amarelo, que você está usando ali, que você quer fazer naquela área da pintura. É fundamental você saber escolher também a partir do valor tonal, porque é o valor que vai criar o efeito da profundidade, né? É através do contraste do valor que você cria a profundidade. Então, uma forma de você fazer isso é pintar as cores, né? E através dos aplicativos que a gente tem hoje em dia, né? Fazer uma transformação dela em preto e branco e comparar com sua escala de cinza neutra, né? Com a escala ali que vai do preto ao branco, para identificar qual é o valor tonal daquela cor. E você precisa fazer isso, é claro, com a cor bastante concentrada, para você conseguir fazer essa tradução, porque com a aquarela a gente vai diluindo com a água, né? Então quando a gente ativa a tinta com a água, se você fizer isso com ela meio diluída, você vai diminuindo o valor tonal dela, né? Então, por exemplo, o azul índigo, ele é uma cor naturalmente bem escura. Ele concentrado é uma cor extremamente escura, né? Se eu diluir ele na água, ele vai ficando bem clarinho. É como se eu estivesse adicionando branco, né? Nas outras técnicas de pintura, a gente altera o valor tonal adicionando preto ou branco a uma determinada cor, né? No caso da aquarela, não. No caso da aquarela, a gente deixa ela mais próximo do branco, adicionando água. Então, para fazer esse exercício, você precisa tomar cuidado e deixar ela bem concentrada ou mais concentrada que você gostaria de utilizar ela, né? E fazer essa tradução para identificar o valor tonal daquela cor. Bom, e esses são os aspectos fundamentais. Se você quer melhorar sua pintura, se você quer melhorar seus efeitos de profundidade, você precisa ter atenção a essas coisas que eu falei. Mas, para além disso, o mais importante de tudo é sempre praticar, exercitar e testar. E novamente, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, comenta aqui, compartilha com quem você acha que pode gostar desse vídeo, se inscreve no canal, dá uma olhada nas minhas redes, que eu estou sempre postando conteúdo sobre isso, e deixe seu comentário, sua dúvida, sua sugestão de vídeo. Valeu, obrigado e até a próxima.